Bom, o presidente usa uma questão controversa, muito recente, sem jurisprudência clara, que é a retirada de conteúdo, né, por empresas privadas de redes sociais, para expressar um desejo, confesso, ainda que inconstitucional, que é o fechamento de jornais. O poder enorme das redes sociais em decidir o tipo de informação que circula em suas plataformas é algo a ser discutido, eu concordo com isso. Inclusive, sou contra o banimento do ex-presidente Donald Trump do Twitter, por exemplo. Mas não pode ser usado como desculpa para defender a censura na imprensa tradicional, ainda que ele faça a ressalva ali de que ele não faz isso porque é um democrata, mas só o fato de expressar isso é um desejo confesso e que não deveria ser um desejo confesso, né? Não adianta só dizer que é da boca para fora, que é só retórica, porque as palavras de um presidente têm peso. Então, dizer que o certo seria tirar de circulação os jornais, na minha opinião, revela o pensamento de alguém que não aceita críticas, ou seja, um pensamento autoritário, ele se incomoda muito com as críticas. O presidente coloca, dessa forma, ele coloca jornalistas em risco. Por exemplo, quando ele diz que a imprensa devia enfiar latas de leite condensado naquele lugar, ou quando ele diz a um repórter, como ele fez no ano passado, que gostaria de encher a boca dele de porrada só porque o repórter perguntou por que o Queiroz, o homem das rachadinhas, depositou um cheque na conta da primeira-dama. E ele coloca em risco porque ele é o presidente. E algumas pessoas mais desequilibradas podem se sentir legitimadas a cometer atos de violência contra jornalistas. O Brasil já é um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão. Desde que as guerras lá no Oriente Médio deram uma arrefecida, o número de jornalistas mortos no Brasil faz com que o Brasil esteja entre os primeiros do mundo. Perde para México, Colômbia e poucos outros. Sobre a questão do poder que as redes sociais têm de controlar o conteúdo e de cancelar perfis, eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui antes, que é o seguinte: precisa ser regulado. Se essas empresas pagam pouco imposto, como disse o presidente, é outra questão. O que precisa ser regulado é o limite para esse poder de impor a censura prévia pelas redes sociais. Ainda que elas aleguem que estão prestando um serviço privado e que os usuários, quando entram lá, concordam com os termos de uso. Muito bem, mas é preciso haver um canal de defesa, né? E eu já falei aqui antes, e eu acho importante repetir, que é o seguinte: tem um projeto de lei no Congresso, que é o projeto das fake news, que está parado, que estabelece exatamente isso, que as redes sociais precisam oferecer um instrumento para que as pessoas que tiveram conteúdo censurado ou perfis cancelados na rede se defendam. E é um projeto muito interessante, que muita gente que não leu acusa de promover censura, mas é o contrário. Ele procura estabelecer regras claras de funcionamento das redes sociais. Então, é para que as decisões de retirada de conteúdo não sejam arbitrárias. No que se refere à desinformação, o projeto de lei basicamente cria mecanismos para coibir disparos em massa por perfis anônimos. É o que é chamado de comportamento inautêntico. O cidadão real, aquele que tem a sua conta pessoal ali, que ele mesmo escreve com os polegares ali o que ele pensa, a opinião dele, esse não é afetado por essa lei. E nem o presidente seria, né? Porque ele, como cidadão, também tem o direito. Uma outra coisa é usar robôs, usar perfis anônimos. Então, as pessoas que estão nas redes sociais, elas mostram a cara, dão a sua opinião, e se fizerem alguma coisa, elas sofrem as consequências. Da mesma forma como o presidente Donald Trump, se ele estava dizendo alguma coisa que foi considerado ameaçador para a democracia americana, ou coisa que o valha, que isso depois fosse resolvido na justiça, né? Então, se o presidente quer defender a liberdade de expressão nas redes sociais, ele deveria apoiar esse projeto de lei das fake news e não esse outro projeto que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, apresentou, que quer suspender as redes sociais simplesmente que fizerem controle de conteúdo. Não, precisa regular primeiro. Eu mesmo já tive conteúdo meu retirado de uma rede social, era um conteúdo de teor político, crítico ao governo federal, mas completamente dentro da civilidade que vocês conhecem que eu tenho. Né? Mas alguns usuários não gostaram e resolveram denunciar como impróprio, só para tirá-lo do ar, o que foi feito, e não havia mecanismo na rede social para eu contestar aquela censura. Então é isso, a liberdade de expressão tem que valer para todos, né? E os governantes, viu, Paulo, isso é importante, tem que deixar de mimimi e aprender a conviver com uma imprensa muitas vezes crítica, gostando ou não.